Boa noite. A Associação Espírita Nosso Lar quer desejar a todos muita luz e muitas bênçãos. Na noite de hoje nós vamos falar sobre Deus. Conforme o capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, a lei de Deus está formulada nos 10 mandamentos. E Jesus disse: não penseis que eu tenha vindo destruir a lei e os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los. Quando o doutor da lei perguntou a Jesus: Mestre, qual o mandamento maior da lei? Ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este, o maior e o primeiro mandamento. O amor resume a doutrina cristã e a doutrina espírita. E o amor a Deus é a base dessas doutrinas. Mas como entender Deus? Kardec iniciou o Livro dos Espíritos com esta questão fundamental: que é Deus? Veja que Kardec, ao submeter esta questão aos espíritos da codificação, não perguntou quem é Deus, assim como não perguntou o que é Deus. Ele disse que é Deus. A sabedoria da questão evidencia já a compreensão do mestre lyonês de que a compreensão da essência da divindade vai muito além daquelas fantasias, daquelas questões, daqueles mitos criados pelos homens no decorrer dos tempos. Não é quem, não é o que, é que. Deus. Que é Deus? E os espíritos da codificação responderam a Kardec de uma forma muito expressiva, de uma resposta com uma grande complexidade. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, todas as coisas vêm de Deus. Por conseguinte, Deus está em tudo. Deus é a inteligência suprema, porque tudo vem dele. Mas Kardec continuou questionando os espíritos sobre Deus. E na questão número 4 do Livro dos Espíritos, ele perguntou: onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? E ao que foi respondido pelos espíritos, num axioma que aplicais à vossa ciência: não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo que não é obra do homem, e a vossa razão responderá. E Kardec complementou esta questão registrando que para crer-se em Deus, basta se lance os olhos sobre as obras da criação. O universo existe, logo tem uma causa. Duvidar da existência de Deus é negar que todo efeito tem uma causa e avançar que o nada pode fazer alguma coisa. Importante nós refletirmos, e uma questão que aparece também nas obras espíritas, que é a constatação pela observação que os homens em todas as épocas, em todos os tempos, em todos os lugares, sempre tiveram presentes a intuição da existência de um ser superior. Todos os povos tiveram seu Deus, muitos deuses, mas todos se reportavam a algo superior, a algo que estava além das questões materiais e acima das questões humanas. Então, a esse respeito dessa questão, nós devemos refletir que não deve ser obra do acaso, mas sim algo que está em nós, porque intuitivamente nós percebemos, nós compreendemos a existência deste ser superior, dessa inteligência suprema da qual nós próprios procedemos. A esse respeito,
a respeito da nossa capacidade de compreender Deus, da nossa capacidade de entender a essência divina, as obras espíritas nos mostram que, na verdade, falta aos homens o sentido para compreender Deus. Somos pouco evoluídos ainda. Então, nos diz Kardec que a inferioridade das faculdades do homem não lhe permitem compreender a natureza íntima de Deus. Mas, com certeza, nós conseguimos sentir Deus. Nós conseguimos perceber a presença divina na nossa vida em todos os momentos. Nós conseguimos conectar-nos com Ele, pelo nosso pensamento, pela elevação do nosso sentimento. Em todos os lugares, em todos os momentos, nós podemos sentir a presença divina. Quando nós, então, nos sentimos envoltos nesta energia maior que governa o mundo, que governa o universo. Allan Kardec tratou de forma mais detalhada sobre Deus no capítulo 2º do livro A Gênese, que é mais uma das obras básicas da Codificação Explica, onde, nessa obra, ele explica melhor o axioma referido no Livro dos Espíritos, esse axioma que diz que não há efeito sem causa. E propõe Kardec que, lançando o olhar em torno de si, sobre as obras da natureza, notando a providência, a sabedoria, a harmonia que presidem essas obras, reconhece o observador não haver nenhuma que não ultrapasse os limites da mais portentosa inteligência humana. Ora, desde que o homem não as pode produzir, é que elas são produtos de uma inteligência superior à humanidade, a menos que se sustente que há efeito sem causa. Efetivamente, por mais inteligente que seja o ser humano, por mais que o homem estude, por mais que pesquise, que use a imaginação, que use toda a sua capacidade de descobrir, ele apenas descobre. Ele não tira nada do nada. O homem consegue, a partir dos elementos da natureza, descobrir-lhes aplicações, utilizar esses elementos para a evolução do próprio planeta, para atender às suas necessidades. Mas tudo está na natureza. E tudo não é obra de Deus, dos homens, mas é obra de Deus. Tudo que está na natureza só pode ser obra de Deus, só pode ser obra de uma inteligência superior, porque não é obra do homem. O homem apenas trabalha esses elementos que já existem. Então veja que para compreender Deus, para se ter certeza da existência divina, basta olhar a natureza. Basta olhar ao redor de nós e perceber que essa perfeição, que essa grandiosidade, que não pode ter sido concebida por uma mente imperfeita como a mente humana, só pode ser fruto de uma inteligência superior. Mas em A Gênese, Kardec discorre sobre os atributos da divindade. E ele coloca que Deus é a suprema e soberana inteligência. E ele nos diz que é limitada a inteligência dos homens, porque o homem não consegue nem compreender tudo que existe. Mas a inteligência de Deus abrange o infinito, por isso tem que ser infinita. Se supuséssemos alguma limitação à inteligência divina, num ponto qualquer, teríamos que conceber um ser mais inteligente que ele, e aí ele já não seria Deus. Deus é eterno, isto é, Deus não teve começo e não terá fim. Se ele tivesse tido um princípio, ele teria saído do nada, e o nada não pode ter resultado em coisa nenhuma, nada pode produzir. Se Deus tivesse sido criado por outro ser, teria um outro ser anterior a ele, então também já não seria Deus. Então, se pudéssemos conceber um começo ou um fim a Deus, ele não seria Deus, porque é necessário, então, que ele seja eterno para ele ser Deus. Deus é imutável. Se estivesse sujeito às mudanças, as leis do universo não teriam
estabilidade que garantem que sempre as coisas ocorram dentro dos mesmos princípios, dentro das mesmas leis. A estabilidade de todas as leis naturais demonstram a imutabilidade de Deus. Deus é imaterial. A natureza divina é diferente de tudo aquilo que chamamos matéria. De outro modo, se ele fosse material, ele não seria imutável, porque a matéria está sujeita a transformações. E Deus, então, não tem uma forma que seja apreciável pelos nossos sentidos, os sentidos do nosso corpo humano, os nossos sentidos que conseguem apreender as coisas materiais. Então, os sentidos materiais não conseguem compreender, apreender, sentir Deus, porque senão ele seria matéria. Se pudéssemos tocá-lo, se pudéssemos cheirá-lo, se pudéssemos vê-lo, ele seria material, então já não seria Deus. Mas então por que os homens se referem falando sobre Deus, se referem a questões como a mão de Deus, o olho de Deus, né? Porque, na verdade, por não conseguir compreender, o homem aproxima tudo à sua própria semelhança, quando isso é incoerente, porque Deus, na verdade, não pode ser rebaixado à mesma condição humana, porque aí ele teria até mesmo as mesquinharias, né? Até mesmo aquelas questões que vão ser inconveniente de rebaixar essa própria divindade, né? Então, muitas vezes existem aquelas figuras de deuses coléricos, deuses ciumentos, deuses que elegem um povo. Esse não é o verdadeiro Deus. O verdadeiro Deus, que é único, que é eterno, que é imutável, é imaterial, e ele então não tem nenhuma dessas características que a natureza humana tem e que tornaria ele imperfeito se tivesse, e não seria Deus. Deus é onipotente. Se não possuísse o poder supremo, sempre se poderia imaginar uma entidade mais poderosa. Então, se houvesse uma entidade mais poderosa do que ele, também deixaria de ser Deus. Deus é soberanamente justo e bom. Quando a gente analisa as leis naturais, elas propendem para o bem, elas propendem para a harmonia. Então, a sabedoria das leis divinas se revelam nas mais pequenas coisas. Então, não se pode duvidar da justiça e da bondade divina, porque se Deus não tivesse todas essas qualidades da forma mais infinita, ele não seria Deus. Então, um ser infinitamente bom não poderia contar com nenhuma parcela de malignidade. Então, Deus é Deus porque ele é bom, soberanamente justo e bom. Deus não poderia ser simultaneamente bom e mau, como muitas vezes se afigura em algumas visões distorcidas, tá? Se as coisas estivessem sujeitas a um capricho divino, elas não teriam estabilidade. Então, Deus é Deus e ele tem que ser necessariamente bom. A sabedoria, a bondade, implica na justiça. Porque se ele procedesse injustamente ou com parcialidade, ele também deixaria de ter todos os atributos necessários à divindade. Deus é infinitamente perfeito. Não se poderia conceber Deus sem o infinito da perfeição. Deus é único. Essa é uma questão fundamental. Se houvesse mais de um Deus, não haveria, consequentemente, essa estabilidade natural. Não haveria, na realidade, também todos esses atributos da divindade, porque então, tendo mais de um Deus, um poderia estar subordinado ao outro, poderiam ser confundidos.
Então, se cada um tivesse atributos diferentes, um não faria o que o outro faz. Então, Deus é o único. Existe um único Deus. Então, Kardec nos diz que Deus é, pois, a inteligência suprema e soberana. É único, eterno, imutável, imaterial, onipotente, soberanamente justo e bom, infinito em todas as perfeições. Mas, quando se fala em Deus, se fala na providência divina. E o que seria a providência divina? No livro A Gênese, Kardec ensina que a providência é a solicitude de Deus para com suas criaturas. Ele está em toda parte, tudo vê, tudo preside, mesmo as menores coisas. É nisso que está a ação providencial. Para facilitar a nossa compreensão sobre a providência divina, Kardec nos propõe que imaginemos o pensamento divino sobre a forma concreta de um fluido inteligente que enche o universo e penetra todas as partes da criação. A natureza inteira está mergulhada no fluido divino. Assim, segundo diz Kardec, achamos-nos constantemente em presença da divindade. Nenhuma das nossas ações lhe podemos subtrair ao olhar. O nosso pensamento está em contato ininterrupto com o seu pensamento, havendo, pois, razão para dizer-se que Deus vê os mais profundos refolhos do nosso coração. E aqui tem uma colocação maravilhosa que ele diz: estamos nele como ele está em nós, segundo as palavras do Cristo. Desta forma, para falarmos com Deus, para dirigirmos as nossas preces ao nosso Pai, nós não precisamos transpor espaços, não precisamos ir a um lugar especial, não precisamos de uma veste, de um objeto, de velas, de incenso, de flores, de nada. Nós só precisamos levar a Ele o nosso pensamento, o nosso sentimento. As nossas preces não precisam ser ditas em vozes retumbantes, não precisamos gritar aleluias, basta dirigir ao nosso Pai o nosso pensamento. Nos nossos momentos de angústia, nos nossos momentos de dificuldade e também nos momentos de graça, nos momentos em que temos o que agradecer, elevemos a Ele o pensamento que poderemos senti-lo junto de nós, porque estamos mergulhados na essência divina. Ele está em toda parte, Ele está em nós como nós estamos nele. E é nesse sentido que devemos compreender a providência divina, que é a presença de Deus junto a nós, nos envolvendo o tempo todo. Nós sabemos que, sendo Deus a essência divina por excelência, só os espíritos que atingem a perfeição podem perceber realmente Deus, podem compreender Deus. Mas isso não quer dizer que aqueles que não são ainda perfeitos não estejam da mesma forma mergulhados no fluido divino. Da mesma forma, então todos os seres estão envoltos por Deus, estão na presença de Deus. Então Deus, que é a origem de tudo, tem sempre a sua presença na nossa vida. E a qualquer momento, a qualquer instante, nós podemos nos voltar a Ele, porque não é Ele que se afasta de nós, nós que nos afastamos dele. Nos momentos que precisamos dele, basta então vincular o nosso pensamento a essa essência divina que a tudo envolve, porque ela está atuando em nós e Ele então vai nos ouvir e vai nos atender conforme a nossa necessidade, conforme aquilo que é bom e é necessário para nós. Nem sempre Deus nos atende, porque nem sempre o que queremos é o que mais nos convém, mas com certeza Ele sempre está presente. Deus é a inteligência suprema. Deus é a causa primária de todas as coisas. Deus não tem caprichos, não tem escolhidos. Deus é o Pai de todos nós. Confiamos nele, confiamos na providência divina
e aprendamos a colocar em suas mãos as nossas vidas e as nossas dificuldades, mas sem esquecer de fazer a nossa parte. Trabalhe, que vos ajudarei. Se ajude, o céu vos ajudará. Então é necessário que façamos a nossa parte, mas sem nunca esquecer que estamos mergulhados na essência, no fluido divino, e por isso estamos sempre na presença de Deus e Ele está sempre em nós. Para encerrarmos, convido a todos a uma breve prece, pedindo ao Pai que na sua luz infinita envolva todos nós, que ampare e proteja todos os necessitados e que todos os que passam nesse momento por dificuldades, que todos os que estão doentes, todos os que estão passando por qualquer momento que esteja exigindo muito esforço, que esteja exigindo muita paciência, que esteja exigindo muita esperança, muita fé, que eles possam ter esse sentimento vindo de Deus, que envolve a todos e envia a todos a sua luz sublime e o seu amor infinito. Que o Pai abençoe a cada um de nós, ampare e proteja a todos. Que assim seja. Muito obrigada e boa noite a todos.